Livraria Cristã Emerick. Como todos sabem, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia de Estudo de John Wesley. E nós, da Livraria Cristã Emerick, produzimos um conteúdo exclusivo e especial sobre a vida e o ministério de John Wesley. Para isso, convidamos o pastor Paulo Amêndola, pastor da Igreja Metodista Central de Presidente Prudente, profundo conhecedor do metodismo e também sobre a vida de John Wesley e a teologia wesleyana. Quero pedir para vocês compartilhar este vídeo, inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito para receber esses vídeos e toda a sequência desse conteúdo. Essa primeira parte nós vamos focar sobre a vida pessoal e o início do ministério de John Wesley, ali conhecido também como o coração aquecido. Como que isso aconteceu na vida de John Wesley? Como que foi a sua vida pessoal? Foi um mar de rosas? Ou será que John Wesley também teve alguns probleminhas, principalmente na questão do casamento? Confira comigo na sequência e pastor Paulo Amêndola, seja muito bem-vindo à Livraria Cristã Emerick. Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na Igreja Metodista Central de Presidente Prudente, na companhia agradabilíssima do pastor Paulo Amêndola. Obrigado. Eu tive a oportunidade de assistir um link, de uma live que ele fez sobre a vida de John Wesley. E o intuito desse vídeo é por causa do lançamento da Bíblia de Estudo de John Wesley da Sociedade Bíblica do Brasil. Um material maravilhoso e o assunto Wesley agora vem à tona também, até por ser um herói da fé. E nada melhor do que a gente falar com um metodista da Gema. E aqui em Presidente Prudente, que tem uma atuação fantástica, um ministério profícuo e copioso e tem abençoado vidas, né? Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente da Livraria Emerick, trazer conhecimento sobre a vida de John Wesley, né? E eu, como presbiteriano, quero aprender mais e mais, porque a vida de John Wesley me fascina. Pelo pouco que eu conheci, depois de assistir a tua live, então, me deu outro colorido a vida de John Wesley, né? Vamos começar, então, sobre, assim, quem foi John Wesley, como que ele nasceu, um pouco da vida mesmo de John Wesley, e depois a gente entra na questão do ministério dele, né? Sinta-se à vontade aí para falar, porque nós estamos aqui ansiosos para ouvir. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Eu me sinto muito honrado em poder compartilhar um pouquinho, né, acerca da história do idealizador, né, do movimento metodista. Alguns vão falar fundador do movimento metodista. Eu acho um passo além falarmos de fundador, porque um dos intuitos de John Wesley nunca foi o de começar uma nova igreja, né? Inclusive uma das frases famosíssimas dele é que ele não queria começar uma nova igreja, mas reformar a nação e particularmente a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra, né? Isso é uma declaração de intenção de John Wesley. Mas pensando na pergunta que você me fez, a infância e o nascimento e a infância de John Wesley, ele nasceu em 1703, dia 28 de junho, e filho de pastor anglicano, no meio de outros 18 irmãos. Bastante gente, hein? Gente que não acabava mais. Família Wesley era privilegiada, a casa pastoral tinha que ser grande, né? E tem um fato curioso da infância dele, que aos 5 anos de idade, Wesley, a casa deles, a casa de madeira, ela foi acometida por um incêndio, né? E imagina só, aquela debandada de gente no meio da noite, um horror, né? Um horror, todo mundo tendo que sair correndo da casa, e a dona Susana, mãe de John Wesley, o pastor Samuel, o pai de John Wesley, fazendo a contagem dos filhos, tá faltando um. Nossa. Né? E aí eles dão a falta de John Wesley, apelidado por eles de Jack, né? O Jack não está aqui. E o quarto do Jack era no segundo andar, o quarto mais difícil de acesso. E a casa nisso já estava tomada em chamas, a família se ajoelha e começa a orar. Nisso, alguns vizinhos e os irmãos mais velhos e o próprio reverendo Samuel, eles começam a fazer uma escada humana para poder subir no segundo andar e tirar o menino Wesley de lá.
né? E a partir disso, a mãe dele, Dona Susana, ela passa a utilizar de uma passagem, Zacarias capítulo 3, versículo 2, ela passa a utilizar dessa passagem para identificar o seu filho, um tição tirado do fogo. Aí só fazendo uma brincadeira, mas sem perder a reverência, acho que o coração aquecido de John Wesley já começou ali. Já começou. Desde criança já foi um vulcão, né? O cara, diferenciado. Ele precisava, não, de fato, já era um sinal, quem sabe, da parte do Senhor. É uma das frases lindas de John Wesley lá na frente, né, acerca da sua avidez a pregar, né? Alguém pergunta para ele, o que você faz para pregar? Nós vamos passar por isso, né? Nós vamos passar por esse ponto, mas ele teve questionamentos sérios da fé dele. E num determinado momento alguém pergunta para ele, como que você prega tão animado, tão eloquente assim? Ele diz, eu simplesmente me ponho em chamas e as pessoas me vêm ver incendiar. Até tem uma frase séria dele, né, que fala que ter um sermão incendiado ou tacar fogo no sermão, algo parecido, né? Uma frase assim bem conhecida de John Wesley. Deixa eu ver se eu me lembro dela. Ponha fogo no seu sermão ou ponha seu sermão no fogo. Né? Legal, bacana. E a questão assim, pouco conhecida de John Wesley, ainda focando na vida dele, isso eu aprendi lá na live, né? Que eu assisti dos senhores aqui, pastores da Igreja Central. A questão da vida amorosa, né? Por ser um homem de Deus, a gente acha que é tudo as mil maravilhas, né? Que o pastor não tem problema, que são super homens, super crentes, que só nós que sentamos no banco da igreja que passamos por dificuldades de relacionamento, né? Como que você vê essa questão aí da vida dele? A vida amorosa de John Wesley foi um fiasco. Nossa. Foi um fiasco. E eu não sabia disso, viu? Fiquei conhecendo na live. Na verdade, o que acontece? Ele e o irmão Charles, eles eram muito próximos, muito unidos. Né? Quando John Wesley foi para Oxford para estudar e se preparar para o ministério pastoral, o irmão Carlos, que era ali um pouquinho mais novo do que ele, o acompanha, eles vão juntos estudar, né, e se preparar. Carlos não necessariamente para o ministério, mas vai estudar teologia e outras formações, né? E eles fizeram, né, nesse ambiente de Oxford, eles começaram o chamado Clube Santo, junto com George Whitefield, alguém que ele conhece, que ele teve primeiro contato lá, e a ideia era justamente essa, reunir para um prestar contas ao outro, né? Falar acerca dos seus sentimentos, falar acerca da sua vida, como estava a sua vida com Deus, né? Então eles tinham essa finalidade e se reuniam frequentemente com esse intuito de prestar contas uns aos outros. E nesse ambiente, John Wesley ele faz um trato, John Wesley e Charles Wesley eles fazem um trato, né? De que eles reconhecem que um casamento poderia diminuir o alcance, a abrangência do ministério deles, né? E o ministério deles ainda nem era tão relevante, eles ainda estavam em fase de preparação e tudo mais, mas eles concordam que só se casariam, que um deles só se casaria mediante a aprovação do outro, né? Então a esposa teria que passar no crivo, o momento teria que passar no crivo, ok. E John Wesley, ele era um sujeito assim, não muito... a impressão que dá é que ele não procurava esposa. Só que também acontece o seguinte, depois que John Wesley teve as suas experiências de avivamento e passou a pregar com maior veemência, passou a viajar muito, passou a ocupar a sua vida com o seu ministério, a idade também foi chegando, a resistência, a saúde dele foi diminuindo. Então, com certa frequência, ele precisava ficar internado. E ele mesmo classifica os momentos de internação como os perigos matrimoniais, né? Justamente pelo fato de que, no momento de internação, geralmente as enfermeiras vinham tomar conta dele. E não era raro ele se apaixonar pela enfermeira, né? Por várias, né? Por várias. Você pega a história da vida amorosa de John Wesley,
Você vai ver que em vários momentos ele se apaixona por várias mulheres que cuidaram dele. Né? Aquele amor platônico. Até pela questão da carência também, né? Da fragilidade e agora da necessidade tá de sendo uma companhia. Exato. E agora ele está sendo cuidado por um. Só que assim, ele já estava avançando em idade, né? Já tinha um ministério, né? Isso quando do casamento dele. Ele já tinha um ministério, nós já estamos para lá de 1750, ele já tinha um ministério relevante, já tinha uma projeção enorme, né? E por conta disso, ele não tinha tempo, ele ficava ocupado demais para pensar em casamento. E qual foi o nome da sortuda, da escolhida? Aí tem um mistério também, porque John Wesley, em uma dessas doenças, ele passa a ser cuidado por duas enfermeiras, uma chamada Grace Murray e outra chamada Mary Vazeille, que ele apelidou de Molly. E a Grace Murray era uma moça nova, 20 e poucos anos, ele para lá dos 40 já, 20 e poucos anos, nunca tinha sido casada, de boa família, né, que cuidava dele com muito afinco. Em contrapartida, a senhora Molly, ou Mary Vazeille, ela era uma moça viúva, uma senhora viúva, que já tinha passado da idade reprodutiva, ou seja, não teria mais filhos, bem resolvida financeiramente. Então o que John Wesley faz? Ele se apaixona pelas duas, e ele intenciona casar com as duas, né? Só que aí ele tira o coração de lado, ele deixa o coração de lado, e ele vai analisar qual seria menos prejudicial no seu ministério, né? Ou seja, qual interferiria menos no seu ministério. Então ele chega à conclusão que a senhora mais velha, né, viúva, Mary Vazeille, era a melhor escolha. E agora ele tinha que enfrentar o irmão dele. E ele chega para Charles e diz assim, no começo de 1751, se não me engano, eu tenho a intenção de me casar. E isso já azeda o Charles Wesley. Só que no dia 2 de fevereiro ele diz assim, eu estou decidido a me casar. E quando ele se decide casar, o casamento de John Wesley foi bem sucedido? Não foi bem sucedido. O ministério dele pesa, ele já tinha passado por uma renovação espiritual. Sim. E agora ele viajava muito, ele tinha horários muito exigentes, ele passava semanas, às vezes meses fora de casa, e a esposa não suporta isso, né? Em um determinado momento ela sai de casa e avisa ele por carta que estava saindo de casa, e a reação dele no seu diário é: não mandei, não fiz nada para ela ir embora, e também não vou buscar, né? E essas idas e vindas, elas perduram ainda por algum tempo, né? Elas perduram por algum tempo, quem sabe 4 ou 5 anos, dela voltando, indo, até que John Wesley termina o seu casamento de uma vez por todas, em uma correspondência na qual a sua palavra final para ela era adeus. E rompeu o mesmo casamento, rompeu depois final, né, nessa história. E ficou ocupado essencialmente com o seu ministério. Eu até fiz questão de tocar no assunto, porque às vezes a gente tende a pensar que os pastores, ou mesmo os heróis da fé, são seres fora do comum, tipo quase que um extraterrestre que não sofre esse tipo de problema. E a gente vê, às vezes, um pastor ou mesmo um líder da igreja tendo uma dificuldade no casamento, e a gente tende assim a torcer o nariz, a escantear a pessoa, e a gente vê que no caso de John Wesley, mesmo que acontecido isso, não vai tirar em nada o mérito do trabalho dele, até porque ele é um ser humano, e mostra que o poder que habitava em John Wesley não era dele, era o próprio Deus usando, né, como usa qualquer um de nós, independente das nossas falhas, né? E tocando ainda na questão de John Wesley, sobre a teologia wesleyana, eu sou presbiteriano e amo também a teologia wesleyana e a própria vida e ministério de John Wesley, e tem uma diferença assim bem legal da gente tocar, que é a questão da graça. Enquanto Calvino fala da graça irresistível, da depravação total do homem, dentro da teologia wesleyana, Wesley, ele
aprender, que é um ponto fantástico dentro da teologia wesleyana. Sim, para John Wesley, e pela sua própria experiência, por ter sido privado da morte no episódio do fogo nos seus 5 anos de idade, por ter sido mais uma vez privado da morte quando ele vai viajar da Inglaterra para a Geórgia na sua primeira experiência missionária, que foi um fiasco, né? Ele descobre mais tarde que ele ainda não tinha conhecido profundamente Jesus, até que em 24 de maio de 1738, aquela experiência maravilhosa do coração aquecido, quando John Wesley está numa reunião dos cristãos morávios, né? Cristãos da República Tcheca, e ele está lá sem muita vontade, até que alguém está lendo a introdução, né? As notas introdutórias de Lutero ao livro de Romanos, a carta de Romanos, e ele relata no seu diário que ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido, que agora ele tinha convicção de que ele pertencia ao Senhor e que o Senhor pertencia a ele. Olha só, um pastor que já tinha sido enviado em missão para não outra nação, porque os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra, né? Mas já tinha sido enviado em missão, passado 2 anos em missão, agora ele havia voltado, estava no exercício para ingresso no ministério pastoral na igreja anglicana, da qual o seu pai era pastor, o seu irmão mais velho era pastor, e agora ele coloca a sua fé em questionamento, e ele chega a essa conclusão de que só naquele momento, em 1738, ele passa a conhecer, a reconhecer a verdade de que ele pertencia ao Senhor. A experiência do novo nascimento aconteceu ali. Sim. Então John Wesley ele classifica esse período anterior da sua vida como um período de uma graça chamada preveniente. Preveniu, veio antes. Sim. A graça que veio antes. Então ele já era alvo de uma graça de Deus. Ele só não sabia disso. Então para John Wesley, uma das dimensões da graça é a graça preveniente. A dimensão seguinte, ou seja, a partir do momento que o sujeito cai em si, de que ele já é alvo da graça do Senhor, John Wesley vai apelidar de graça convincente. E essa graça convincente ela é dividida em alguns capítulos, né? A santificação, né? A justificação, na verdade, a santificação e a salvação final, né? John Wesley ele vai pressupor essa caminhada, né? A justificação como uma porta de entrada a um ambiente de maior intimidade com o Senhor, né? De maior vivência na presença de Deus, o que figuraria então como santificação, que é aquela decisão por viver aquilo que ele descobriu no ato da regeneração, ou seja, no ato do novo nascimento. Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Então a santidade é justamente nessa perspectiva, né, de uma graça convincente. Agora eu estou completamente convencido que é isso que eu quero viver, intencionado a viver isso, viver de uma forma que represente que eu sou dele, que ele é meu. Não, ficou bem claro. E o interessante é que ainda dentro da live que eu assisti do senhor lá, me deu um colorido totalmente especial. Eu gostaria que o senhor falasse daquela frase que é extremamente conhecida de John Wesley, que ele fala que o mundo é minha paróquia, e só que depois que o senhor trouxe lá umas informações, deu um colorido. Qual o contexto que John Wesley fala isso? Ele fala isso num sermão, no púlpito anglicano, falando que o mundo é a paróquia dele, no intuito de ir para o evangelismo, com o apoio da igreja, ou foi num contexto um pouco diferente?